Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Voltamos com o Jornal da Rede Alesp e seguimos com mais informações aqui do Legislativo Paulista, do Brasil e do mundo. Pois é, Lilian, como eu anunciei antes do intervalo, né, a gente vai trazer daqui a pouquinho o secretário Vinícius Lumertz, que é secretário do Turismo, né? Daqui a pouquinho ele vai falar com a gente porque é um setor que tão importante, não só para o estado de São Paulo, mas para todo o Brasil. E a gente vai querer saber como é que está o planejamento, porque dentro de todo o planejamento do governo, a pasta de turismo tem feito várias estratégias, mesmo durante a pandemia, eles estão se planejando, tem os municípios de interesse turístico, tem toda uma gama de trabalho para ser feito e daqui a pouquinho você vai saber como é que está sendo o planejamento nessa área. Enquanto a entrevista não chega, a gente vai mais informações. Um lote de 487.500 doses da Coronavac chegará ao Rio de Janeiro daqui a pouquinho, por volta de 13h. A vacinação por lá começa ainda hoje, às 5h, no Cristo Redentor. Nessa primeira remessa vai imunizar nas contas do Ministério da Saúde 232.521 fluminenses. Jeremias. São trabalhadores da área da saúde, pessoas com 60 anos ou mais que estejam em asilos ou abrigos, pessoas com deficiência que estejam internadas, indígenas e quilombolas. Segue toda aquela programação igual aqui no governo do estado de São Paulo. Com certeza. E o diretor do Butantan, Dimas Covas, disse que o Instituto irá entrar ainda hoje com um novo pedido emergencial na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que desta vez vai solicitar, autorização para o uso das 4 milhões de doses que forem envasadas aqui no Brasil. Pois é, a autorização dada ontem, no domingo, a 6 milhões de doses que já chegaram prontas da China. O diretor disse que espera que a aprovação seja rápida, já que a documentação é praticamente a mesma. A Anvisa autorizou ontem, por unanimidade, o uso emergencial das vacinas Coronavac e da Universidade de Oxford contra a Covid-19. A reunião que discutiu o tema durou cerca de 5 horas. Vamos falar um pouquinho também, Lilian, da questão internacional, né? Vamos lá para a Austrália, saber o que está acontecendo. Olha, a Austrália deve manter as fronteiras fechadas durante a maior parte de 2021, mesmo que a maioria da sua população, de 25 milhões de pessoas, seja vacinada nos próximos meses. De acordo com pesquisa feita no mês passado pela empresa de consultoria Home Morgan, cerca de 75% da população australiana que iniciará o seu programa de vacinação contra o Covid-19 em meados de fevereiro pretende ser imunizados contra o novo coronavírus. Pois é, a busca aí das autoridades é para determinar a segurança das vacinas. A Austrália tem mantido as fronteiras internacionais fechadas desde março de 2020 e só permite a entrada dos seus residentes e cidadãos. As autoridades australianas anunciaram neste fim de semana que vão disponibilizar 20 voos charter, que para repatriar alguns dos mais de 30 mil residentes e cidadãos australianos no estrangeiro, depois da campanha aérea Emirates ter anunciado que iria suspender os voos para Melbourne e Sydney. Pois é importante isso, né, Lilian? Porque a preocupação de alguns países em fechar a sua fronteira e de ter todo aquele aparato adequado, principalmente nos aeroportos, para essa população que chega de outros países, né? Manter todos esses protocolos. Brasileiros, por exemplo, a gente sabe que vem sendo impedido, por exemplo, na Inglaterra, de ingressar no país, né? E, ao mesmo tempo, a gente aqui também tem que ter esses protocolos. O interessante, Jeremias, a Austrália possui 25 milhões de habitantes. Só o estado de São Paulo possui 45 milhões de habitantes e o Brasil quase 250 milhões. Então, é muita diferença, né, de controle da pandemia, de controle de logística de vacinação. Hoje o Brasil, ele está assim, entrando aí numa campanha assim muito grande para poder pelo menos ter a imunização de rebanho que a gente fala que tem que chegar no aporte de 80% das pessoas vacinadas, né? Exatamente, Lilian. O Brasil tem aí um reconhecimento internacional na área da vacinação, mas os desafios também são muito grandes. Olha só,
Se tudo der certo, com as vacinas já confirmadas pelo Brasil, será necessário pelo menos 10 meses para imunizar 75% da população brasileira contra a Covid-19. Ou seja, em outubro, 3 a cada 4 brasileiros é que vão estar vacinados. Isso só em outubro, seguindo esse ritmo, né? A estimativa também foi feita pela consultoria científica britânica, Arfinity. O prognóstico leva em conta contratos de compra já assinados e a capacidade de entrega dos laboratórios. Há, porém, muitas também incertezas, como possíveis atrasos na chegada das doses e a participação do Brasil no consórcio COVAX Facility. Segundo a estimativa feita pelos cientistas britânicos, o Brasil vai poder ter 20% da população vacinada no fim de abril, ou seja, cerca de 42 milhões imunizados nos próximos 100 dias. Para isso, será preciso imunizar mais de 400 mil pessoas por dia, inclusive sábados, domingos e feriados. É um trabalho muito grande aí, não, Lídia? Como você já até mencionou no início do programa, a produção do Butantan é cerca de 1 milhão, né? Mas de 1 milhão nesse primeiro semestre, porque ele está em reforma já no segundo semestre. Eu acho que a capacidade de produção vai dobrar, se eu não me engano. Pois é, mas mesmo assim o trabalho vai ser muito grande. Mas o Brasil tem uma expertise muito grande, dizem que inigualável aí no mundo todo na questão da vacinação. A gente tem muitas salas prontas, preparadas para que essa vacinação aconteça. Mas como o infectologista trouxe aqui no Jornal da Rede Alesp hoje, essa questão da logística, né? Porque a gente sabe que vai chegar com os aviões, né? E aí tem que ir para os municípios, né? E não é... A gente aqui no estado de São Paulo e que está nas grandes metrópoles, pensa que é tudo com grandes rodovias, acesso fácil, mas a gente tem umas zonas rurais, a gente tem municípios pequenos, né? Então a logística, principalmente da questão da demanda, da rapidez com que isso tem que chegar, é um desafio muito grande que a gente tem acompanhado aqui na Rede Alesp, Lilian. E lembrando também, Jeremias, que a Coronavac ela é de fácil acesso, principalmente pelo grau Celsius na qual ela se comporta. Sim. Perto de outras vacinas que se chegassem aqui no Brasil, tem que ficar a menos a 70 graus Celsius. A Coronavac hoje é ideal, é um dos presentes aí que o Brasil ganhou. E lembrando também que essa iniciativa de vacinação aqui no governo do estado de São Paulo foi de dinheiro exclusivo do estado. Foi pelo governo João Dória que tomou a iniciativa e ainda não recebeu nenhuma ajuda federal para início da vacinação e também aí tomando de frente aí a Coronavac como a vacina hoje principal que nós temos no Brasil. Exatamente, e tem notícias preocupantes, Lilian. Eu estou vendo aqui, por exemplo, pela primeira vez, taxa de transmissão da Covid rompe teto em todo o estado de São Paulo. Notícia do UOL, que diz o seguinte, olha, pela primeira vez, desde o início da pandemia, a taxa de contágio do novo coronavírus ultrapassou em todo o estado de São Paulo, segundo os dados da InfoTracker, das universidades estaduais Unesp e USP, que monitora a pandemia. Os pesquisadores consideram como teto o índice 1. Cada doente pode contaminar o outro. Se for maior, significa que cada pessoa doente pode contaminar mais de uma pessoa. Então, os desafios aí são muito grandes em relação à contaminação, Lilian. Com certeza, Jeremias. E já vai para quase um ano que muita gente mudou a rotina e viaja muito pouco ou nunca mais fez uma viagem por causa da pandemia. E o setor de turismo foi um dos mais prejudicados em 2020. E com isso, vamos falar agora com o secretário estadual de turismo, Dr. Vinícius Lamertes. Boa tarde, seja bem-vindo, secretário. Parece que aos poucos e com muitos protocolos o turismo vai retomando uma certa normalidade, é isso? A gente está com um probleminha aqui na questão do áudio do secretário Vinícius Lamertes, que vai trazer para a gente aí todo o panorama do turismo no estado de São Paulo, que é importante para a população, mas também para quem trabalha com essa área, né? Os agentes de viagem, prefeitos que estão querendo uma palavra de orientação. Secretário, nos ouve agora? Sim. Secretário, como é que está o panorama aí? Muito obrigado pela sua presença, estamos ouvindo o senhor. Queria que o senhor iniciasse aí falando aí do panorama, que neste momento que se encontra aí agora com a vacina, né? E as perspectivas aí para o turismo no estado de São Paulo. Bom, primeiro, como é que nós terminamos o ano, né, e como é que nós estamos começando? Nós terminamos um ano retomando no turismo, nós recuperamos
perto de 8 mil empregos em novembro, mais de 10 mil empregos, 8 mil empregos em outubro, mais de 10 mil empregos em novembro, e nós estamos medindo dezembro, mas provavelmente bem além disso, né? Então, houve uma retomada com a movimentação desse chamado turismo de proximidade, que, por sua vez, também gerou um aumento da transmissão do vírus. Nós estamos tendo agora consequências. Então, nós terminamos o ano ainda com uma perda de empregos importante, em torno de 120 mil empregos, mais ou menos, e com a condição de recuperá-los no ano que vem. Entendido que no ano anterior, em 2019, nós havíamos crescido 50 mil empregos, mais do que a construção civil, e tínhamos crescido 5,3%. Então, nós havíamos crescido muito em 2019. Nos 2 primeiros meses do ano passado, janeiro e fevereiro, nós continuamos a crescer, nessa mesma faixa de 5%, nessa mesma lógica. Aí, em março, nós tivemos uma queda abrupta, que foi até julho, e depois viemos recuperando pouco a pouco. Mais no lazer, menos em eventos, no turismo de eventos. E agora, com a nossa vacina do Brasil, a vacina do Butantan, nós, então, agora recuperamos uma perspectiva de sustentabilidade desse movimento, né? É evidente que a hora que a vacina do Butantan ela é nacional, que o governo de São Paulo cede para o Brasil, né, como é sempre o sistema de vacinação, nós vamos precisar que o governo federal também consiga a sua parte de vacinas que vem negociando aí com a AstraZeneca e outras, para compor o crescimento da vacinação, que vai até setembro, outubro desse ano, para fazer a cobertura toda, porque nós vamos estar disputando essas vacinas com vários países do mundo, numa competição mundial por imunização, né? Aqui deixo muito claro que a falta de, eu diria, de assertividade do período de todo esse ano de 2019, né, no Ministério da Saúde a nível nacional, nos atrasou muito. Isso tem que ficar muito claramente consignado. Então, é bom que eles corram atrás do prejuízo, que é a parte nacional, porque a parte de São Paulo foi muito bem feita e muito bem cumprida, não só no plano de São Paulo, como também na questão da vacinação do Butantan. Nós tivemos que, muitas vezes, enfrentar incompreensão gerada por uma política errática do governo federal, que agora, felizmente, nos parece estar se encaminhando para uma lógica para e passo com o resto do mundo. Então, o turismo, nesse sentido, se recuperaria. Problema: no meio do caminho, nós estamos vendo aí o aumento no Brasil e no mundo da transmissão do vírus. Nós já tínhamos em São Paulo triplicado o nosso número de UTIs ao longo do ano passado, o que diminui o impacto, mas mesmo assim nós vamos enfrentar aí os meses de fevereiro e março serão meses difíceis aqui no estado de São Paulo, por conta da transmissão que foi gerada, né? A transmissão do vírus que foi acelerada por conta do Natal, por conta do período de Ano Novo e por conta desses fins de semana de grande fluxo de turismo. E cá estou eu, como um defensor do turismo, tendo que admitir que muitas vezes aglomerações e falta de cuidado ampliam um problema, né? E por isso nós não teremos com tanta rapidez essa vacina acoplada a menor transmissão do vírus, né? Nós vamos manejar isso mês a mês. E o turismo não vai ter uma vida tão fácil como nós gostaríamos, né? E como é que nós gostaríamos? Que o vírus tivesse menos transmissão, que as pessoas fossem mais disciplinadas, o que nós sabemos é difícil, né? Até porque os setores do turismo têm cooperado em muito, mas é um vírus que é complexo aqui e a sua segunda onda é complexa no mundo inteiro, né? E que o governo federal tivesse feito a sua parte na obtenção de mais vacinas. Infelizmente, nós fizemos a nossa aqui em São Paulo. Então, teremos ainda um período duro, até difícil, né? Até nós conquistarmos a nossa liberdade, e nós estamos indo em direção a essa liberdade.
Estamos com um probleminha de conexão com o secretário. Ele está nos ouvindo, secretário? Está nos ouvindo, secretário? Sim. Secretário, quem fala é Lília. Mais uma vez eu agradeço a participação do senhor aqui no jornal. Como sempre, o senhor, além de ser um grande secretário no setor turístico, não tenhamos dúvidas, o senhor é um grande gestor. Como é que fica a situação do carnaval que movimenta milhões para a economia aqui do estado de São Paulo esse ano, secretário? Olha, o carnaval é uma festa de grande sucesso em São Paulo. Hoje, São Paulo, em volume, tem mais, o carnaval de rua, principalmente, tem o maior volume e a melhor organização de carnaval de rua do Brasil. Isso começou lá atrás, na gestão do João Dória como prefeito, essa aceleração, né? Continuou com o Bruno e está bem consolidado. Né? E tem uma geração de movimento econômico muito importante para a cidade. Também o carnaval das escolas de samba na Avenida, eu mesmo como ministro participei trazendo recursos para a fábrica do samba, então tenho uma simpatia muito grande pela qualidade desse carnaval que se desenvolve em São Paulo, pelo seu profissionalismo, nos ressente, evidentemente, entender que nós não teremos condição de ter o carnaval e nós teremos perdas dessas receitas, né? Em parte, elas vão ser compensadas pelas pessoas que não estarão vivenciando o carnaval e sim passando férias em algum lugar do interior, e nós esperamos da maneira mais espalhada possível, pessoas do interior que possam vir passar o carnaval em São Paulo. A verdade é que no mundo real não há razão para comemorar ainda, né? No mundo real, um carnaval hoje, com 1.000 pessoas morrendo a cada dia, com uma pandemia se espalhando ainda pelo Brasil, pelo mundo, não há esse ambiente, nem do ponto de vista psicológico, sendo justo, né? Infelizmente, né? Porque para o turismo isso é péssimo, né? Para a alegria das pessoas isso é péssimo. O carnaval é uma bênção de alegria das pessoas, né? De congraçamento, uma coisa de muita brasilidade, de muito abraço, de muita ternura, de muito carinho, mas também um índice de transmissibilidade recorde, né? Poucas coisas transmitem mais do que uma festa nesse nível de aproximação. Nenhum festival de rock tem a proximidade que tem o carnaval das pessoas, nenhum outro tipo de festa, né? Como nós ainda não temos a vacinação e não temos essa certificação, a nossa expectativa é que nós pudéssemos ter um carnaval diferente, talvez em julho, né? Isso vai depender da prefeitura, não depende do governo do estado, né? Talvez alguma coisa como o Carnaval da Vida, o Carnaval da Retomada, né? Celebrar a vacinação, os patamares desejados. Mas eu tenho dúvida em relação a isso, face à quantidade de vacinas que nós temos, né? E a necessidade de vacinação para chegarmos ao nível de imunidade da cidade e do país, né? Porque o fluxo do carnaval não é apenas local e interno, ele é um fluxo nacional e internacional. Então, assim, a perspectiva, sendo muito honesta, muito clara, infelizmente, não é de termos carnaval, é de não termos carnaval, essa é uma certeza. Secretário, o Brasil se ressente de uma forma geral de grandes empreendimentos, assim, grandes parques temáticos, né? A gente tem, por exemplo, o caso de Olímpia, que tem um parque aquático muito grande, mas eu já conversei com o senhor e a gente falava sobre o potencial que nós temos no estado de São Paulo. Isso precisa esperar para conversar com investidores, com todos os setores envolvidos, setor hoteleiro, ou está dando para planejar, já que muitos desses locais precisam aí de a questão ambiental? Como é que está esses grandes empreendimentos no estado de São Paulo? Olha, tem empreendimentos em planejamento, como aqui, por exemplo, na região do chamado, aqui perto do Hopi Hari, Serra Azul é chamado ali, né? Uhum. São 4 municípios e ali tem uma projeção de um parque novo de 1 milhão de metros, né? E também em municípios do interior, mesmo lá em Olímpia, que você se referiu,
tem projetos inovadores lá e, nesse momento, estão sendo implantados atrações, né? Como foi o Parque dos Dinossauros, o Museu de Cera, ou seja, está adensando e tende a adensar mais, né? Andradina tem também um parque em curso, né? Ali no chamado, esse parque que eu falei no início, que a gente chama de Serra Azul, onde tem o Hopi Hari, Guatemala, nós temos ali 4 municípios cujos planos diretores já foram alinhados: Louveira, Vinhedo, Jundiaí e Itupeva, né? O que acontece? Nós estamos com um projeto na Assembleia Legislativa chamado Distritos Turísticos, que engloba distritos de caráter desse tipo, né, que é o tipo parque temático, mas tem distritos também de natureza e distritos também de sítios históricos, né? Isso está lá, né? E isso é uma forma de incentivo. Esse programa, com a criação de distritos, nós estaremos criando uma política de caráter mais definitiva aqui para o estado de São Paulo, né? E por quê? Porque faz 20 anos que não nascem parques temáticos no Brasil, né? No meu período como ministro, nós tiramos os impostos de importação de equipamentos dos parques temáticos. Esse era um empecilho. Esse empecilho encarecia em até 300% o preço dos equipamentos que são centrais num parque temático. Vamos pegar o caso de uma montanha-russa, né? Você vai importar uma montanha-russa, ela vai custar 3 vezes mais, então não é competitivo, acaba sendo mais fácil que o brasileiro se desloque até a Flórida, e o brasileiro e o paulista em especial são os maiores, estão entre os 3 maiores clientes dos parques da Flórida. Mas parques temáticos estão surgindo no mundo inteiro, na China, no Vietnã, em todo o Oriente, no Oriente Médio, e mesmo na Europa. São dezenas e dezenas e dezenas. E nós ficamos fora disso. Então, de regra, o Brasil foi ficando para trás em muita coisa ligada ao desenvolvimento do turismo, pensando em produto, né? Nós temos potencial em parques naturais, e essa política de distritos abarca isso, né? Que são as concessões de parques naturais. Agora mesmo, até parques mais de caráter urbano, como o Zoológico e o Jardim Botânico, estão sendo concessionados pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, como foi também o Parque do Ibirapuera. E nós temos a Ilha do Cardoso, nós temos vários parques no estado que estão sendo trabalhados com essa finalidade, porque o que mais cresce no mundo, além dos parques temáticos, são os parques naturais, né? Então, tem um trabalho imenso à frente para ser feito, justamente num campo onde o emprego, no momento, está recuado, né? O turismo está recuado, mas, né, nós temos que ser otimistas com a saúde e com a medicina e com a ciência e entendermos que nós supriremos essas deficiências que nós estamos vivendo, né, de vacinação e tudo mais, e que possamos aí retomar o desenvolvimento econômico, considerando 2 coisas importantes. A primeira é que o desejo primeiro das pessoas hoje é voltarem à sua vida normal. Nós sabemos disso. Mas o segundo desejo das pessoas é viajar, né? Isso está muito claro. E depois que esses destinos de viagem no mundo tenderão a abrir espaços para novos destinos, justamente pela acumulação de pessoas e pela falta de novidade. E nós podemos, no Brasil, em São Paulo, por uma condição muito peculiar de São Paulo, nós poderemos ter um grande futuro nessa área, né? E, evidentemente, com a geração de empregos. Os empregos virão, no futuro, cada vez mais do setor de serviços. E a automação industrial, que tira empregos nos setores outros da economia, no caso do turismo, gera empregos por conta do compartilhamento. Mas para isso é preciso contornar a questão da saúde, né? Para isso é preciso contornar esse momento que nós estamos vivendo. No segundo momento, nós temos um dos maiores potenciais do mundo para desenvolver turismo, cultura, entretenimento, natureza, lazer, um enorme potencial que ainda não foi desenvolvido no Brasil. E aí, com isso, não faltarão empregos nem em São Paulo, nem no Brasil.
nós temos esse potencial a ser realizado. Então, eu comemoro mais o potencial que nós temos à frente do que nós já realizamos. E a nossa prioridade continua sendo divulgar o que nós temos, né, e construir destinos que nós ainda não temos no nível de demanda dos próprios paulistanos, dos próprios paulistas, dos brasileiros. Nós precisamos melhorar a oferta de produtos. Conversamos com o Vinícius Lumert, secretário do Turismo do Estado de São Paulo, a quem agradeço muito, sempre muito gentil. E, secretário, se o senhor aceitar, já fica aqui o convite para participar de um programa Conexão Legislativa para a gente detalhar mais. Faltou muitas questões, falar como é que vocês estão lidando com os municípios, a relação aí dos recursos, se estão chegando, mas vai ficar para uma próxima oportunidade. Por enquanto, agradeço muito a sua participação. Só para aproveitar que estamos conversando, o ano que passou nós batemos o recorde em pagamento aí de recursos para obras dos municípios. Nos últimos 7 anos foi o maior volume de recursos repassados. Então, isso já é um ponto de partida para uma próxima entrevista. Vai ser ótimo. O secretário que nos trouxe números aí de retomada de emprego, 8 mil em outubro, 10 mil em novembro, e logo na próxima entrevista ele vai trazer os números de dezembro, que aí, pelo que ele já levantou, foram superiores a esses 10 mil, a pasta aí do turismo trabalhando no estado de São Paulo. Lídia. Sim, com certeza. Obrigada, secretário. Tenha uma boa tarde, né? O setor do turismo é um setor ainda que promete, né? Por mais que tenha essa pandemia, e também está na frente de um grande secretário, né? Que tem uma gestão macro, não um micro que a gente fala. Exatamente. Né? Eu vi na primeira entrevista que fiz com ele, assim, a vontade de trazer muitos projetos e que já estavam em andamento, que foram paralisados pela pandemia. E como ele mesmo colocou, é um setor que ele depende dos outros setores, né? Depende da questão da saúde muito, né? Está sendo muito afetado, mas que vem tendo muito planejamento, porque algumas questões, como ele colocou, precisam de um planejamento de médio, longo prazo, e isso está sendo feito principalmente em relação aí aos grandes parques temáticos, que o Brasil tem aí um déficit e o estado de São Paulo tem trabalhado nesse sentido. Com certeza, Jeremias. Vamos a mais informações. O Fundo Russo de Investimentos Direto informou que irá enviar em breve à Anvisa dados adicionais sobre a Sputnik V, para buscar a aprovação de uso emergencial no Brasil da vacina russa. Pois é, em nota, o Fundo Russo disse que solicitações de informações de dados adicionais por parte dos reguladores, são um procedimento padrão e não significam que uma oferta de registro foi rejeitada. A Anvisa anunciou no sábado que devolveu a documentação referente ao pedido de uso emergencial da Sputnik V ao laboratório União Química. O grupo farmacêutico foi quem protocolou o pedido de uso emergencial no Brasil no importe de 10 milhões de doses da Sputnik. Essa vacina russa é a mesma que já começou a ser aplicada na Argentina e em Belarus e foi a primeira a ser registrada no mundo contra a Covid-19 em agosto. E uma senhora de 67 anos recebeu 5 doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19 após um erro médico em Israel. Mesmo com a dosagem acima do recomendado, a idosa não apresentou efeitos colaterais. Ela recebeu a aplicação de uma dose de 150 microgramas da vacina, o que corresponde a um frasco inteiro do imunizante. Cada dose é composta por 30 microgramas. Apesar de não apresentar efeitos colaterais, a mulher precisou ser levada para observação e até o momento passa bem. Voltamos a entrevistas, né, Jeremias? E agora vamos falar sobre vacinação, que é um assunto hoje tão comentado, tão esperado, e o estado de São Paulo já saiu na frente. Vamos falar sobre vacinação contra a Covid-19. Nosso convidado agora é o médico infectologista Marco Aurélio Safadi. Ele é presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Bom dia, doutor. Muito obrigada mais uma vez por fazer parte aqui do Jornal da Rede Alesp e trazer mais informações. Doutor, vencida a etapa da aprovação da liberação da vacina, agora, qual que é o momento de pensar na expectativa das pessoas? A gente já ouviu falar que ainda existe uma certa resistência em relação à vacina. Como que a gente lida com esse medo e como passa isso para as pessoas, para elas se tranquilizarem e também vestir a camisa da vacinação?
Bom dia a todos que nos escutam. Agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês e tentar ajudar no esclarecimento de alguns aspectos, né? Eu acho que o primeiro é destacar que a vacinação, né, ela representa, vamos dizer, uma ferramenta de estratégia de saúde pública que vem, vamos dizer, demonstrando ao longo, né, de séculos, né, não é nem de anos, né, a importância desse elemento no que diz respeito ao controle de doenças. E não seria diferente em relação à Covid-19. Nós temos dito desde o início, né, há um ano atrás, quando iniciaram-se os primeiros casos, que era muito mais provável termos primeiro uma vacina para nos proteger desse vírus do que um medicamento, do que um antiviral específico. E, de fato, passados aí praticamente um ano aí do início, né, dessa pandemia, nós ainda não dispomos de um antiviral específico para esse vírus e agora começamos aí a possibilidade de utilizar vacinas. Eu creio que os dados dos estudos coletados até agora são muito positivos no sentido de oferecer expectativas de que essa vacina e outras que estão sendo aplicadas, né? Exemplo da Coronavac, que se inicia aqui, da Oxford, que em breve a gente vai ter oportunidade de utilizar, e de outras pelo mundo afora, todas elas representam, né, baseado nos estudos clínicos que suportaram o licenciamento pelas agências regulatórias, vacinas que terão, sim, um impacto no que diz respeito à carga que essa doença oferece aos serviços de saúde, né? Elas demonstraram a capacidade de prevenir casos de maior severidade, né? Casos que sugerem a necessidade de um auxílio médico e sugerem também, vamos dizer, de maneira muito promissora, a expectativa de reduzir mortes, de reduzir hospitalizações, que são realmente um fardo muito grande para a nossa população, particularmente nos grupos mais vulneráveis a essa doença. Portanto, a minha fala aqui é de muito otimismo nesse momento, de muita esperança que essas vacinas exercerão esse papel. Claro, sempre lembrando que não há vacinas 100% eficazes, né? E não há vacinas isentas de eventos adversos, mas são produtos que oferecem, né, benefício para a nossa população, uma vez que são implementados, e acho que essa é a mais importante mensagem nesse momento. Doutora, a Anvisa aprovou aí em caráter emergencial e agora a questão é a logística, porque essas vacinas elas vêm de avião e depois elas têm que ser transportadas para os municípios. O senhor vê alguma diferença em relação às outras vacinas? Porque em dias normais, digamos, né, você vai, sei lá, vacinar contra a varíola, então todo mundo tem a vacina, já está tudo certinho, já tem a quantidade certa. Agora tudo é novo, né? O senhor vê algum desafio em particular na logística? Tudo é novo, né? Só lembrar que você citou uma doença, né, que curiosamente é a única das doenças erradicadas na humanidade, erradicada por vacina, que é a varíola, né? Essa é uma vacina que nem mais é hoje em dia aplicada, e não é mais aplicada porque a vacinação que foi iniciada, né, décadas atrás, muitos anos atrás, né, uma vacina que foi já, vamos dizer, inicialmente concebida lá há mais de 200 anos, ela trouxe a erradicação desse agente. E, de fato, você corretamente colocou, a logística é um grande obstáculo, né, à vacinação. É importante que a Anvisa tenha licenciado 2 vacinas, ambas as vacinas se mostraram eficazes e ambas mostraram a possibilidade de conservação nos métodos tradicionais, né, em temperaturas que a gente tem nos diversos postos e nos pontos de vacinação no nosso país, estrutura para conservar adequadamente essas vacinas. Então, lembrar que são quase 40 mil pontos de vacinação ao longo do país que passam a receber em breve essas vacinas para serem aplicadas na nossa população. E, evidentemente, essa é uma logística que exige planejamento, né, que exige uma série de etapas que tenho certeza serão aí cumpridas pelas autoridades. Doutor, pontuar uma coisa interessante, o senhor falou sobre a vacina da varíola, né? Ela veio por volta de 1800 e também teve resistência, teve até que o governo, né, o exército brasileiro, forçar e conscientizar as pessoas da importância de tomar vacina. E parece que hoje a gente vive a mesma situação. Muitas pessoas estão resistentes em tomar uma vacina.
Depois de quase 200, mais de 200 anos, ainda pessoas que não acreditam na eficácia de uma vacina. O que o senhor acha? O que significa na prática a aprovação emergencial desses 6 milhões de doses da Coronavac pela Anvisa? Eu acho que você pontuou de maneira muito precisa, né? São mais de 200 anos que as vacinas estão aí disponíveis para a população, e eu até disse ontem isso na coletiva que aconteceu no Hospital das Clínicas, né? Acho que talvez junto com a água potável são as duas iniciativas de saúde pública que mais benefício trouxeram para a humanidade no que diz respeito à redução de mortes, de sequelas, de hospitalizações, né, e de carga das doenças. Aqueles que têm, vamos dizer, uma maior idade, se lembram perfeitamente, né, de pessoas que conviviam com eles e que desenvolveram paralisia infantil e ficaram sequeladas até hoje, que hospitalizaram ou que até morreram de sarampo, de tétano, né, de difteria, de coqueluche, que são doenças que, se por um lado não estão erradicadas ou até mesmo eliminadas, né, na humanidade, elas foram adequadamente controladas a ponto de quase mais não serem detectados casos. E muitas vezes esse sucesso das vacinas no controle, na eliminação ou até mesmo na erradicação de doenças, as vacinas acabam sendo órfãs desse sucesso, porque as gerações mais jovens, por não terem visto essas doenças, muitas vezes não compreendem, né, a importância da vacinação e acabam embarcando em ideias mentirosas, né, em esse fenômeno contemporâneo da nossa sociedade que tanto mal traz, né, e não é diferente em relação às vacinas, que são as fake news, né, e que trazem, vamos dizer, obviamente, um prejuízo para a credibilidade dessa iniciativa de saúde pública. Mas creio que oportunidades como essa, né, de esclarecimento, de informação isenta, é aquilo que eu entendo como mais importante para esclarecer a nossa população e, particularmente, confio que aqui no nosso país as vacinas são vistas como algo muito positivo e não vai ser diferente nesse momento. Como eu disse há pouco, reconhecendo, né, as limitações que esses produtos têm, eles não são milagrosos e, como eu disse, não protegerão 100% dos vacinados, né, não é isenta de eventos adversos que possam, né, em alguns ocorrer, mas a despeito de tudo isso, tenho convicção que trarão uma oportunidade muito importante de, num primeiro momento, diminuirmos, como eu disse, o impacto dessa doença naqueles grupos mais frágeis, e a partir do momento que a gente tiver a oportunidade de ampliar a vacinação para mais grupos etários, para uma proporção maior da população, quem sabe até a gente almejar a conquista do controle da transmissão do vírus, se não a eliminação, pelo menos do controle da transmissão do vírus, trazendo, né, essa circulação a patamares aceitáveis de transmissão. Doutor, o senhor tem acompanhado a vacinação da Coronavac em outros países? Também o senhor acabou de falar de fake news e a gente vê notícias às vezes, mas na própria China eles não usaram a Coronavac, né? Aí depois aí se desmente, né? O senhor está acompanhando essa questão da Coronavac em outros países e na própria China? É muito dinâmico, né, o licenciamento dessas vacinas, então, algo que hoje pode não ser ainda concretizado, no dia de amanhã se concretiza. Então, nessas últimas 2 semanas, vários países, vamos dizer, recém começaram, né? Os estudos foram concluídos agora, portanto, não era possível você ter o uso de uma vacina sem que antes concluíssemos os estudos que dão embasamento ao uso da vacina. E eles recém foram concluídos, ainda estão sendo conduzidos, ainda há algumas lacunas no conhecimento, ainda há algumas informações que estão pendentes, mas isso em absoluto, né? Significa que já não seja possível utilizar essas vacinas. E entendendo dessa forma, a Anvisa deu o uso emergencial, Turquia, Indonésia e outros países, a gente tem certeza que isso vai se ampliar para várias agências regulatórias. Lembrando, né, que, como também comentei há pouco, a nossa agência regulatória tem uma importância tal e uma seriedade tal, a Anvisa, que ela é usada por muitos países que se valem das aprovações da Anvisa para que esses países implementem essas vacinas nos seus programas. Então, a importância da notícia de ontem
do uso emergencial, tanto da vacina de Oxford como da vacina do Butantan Coronavac, proporciona o uso, a possibilidade de uso dessas vacinas por vários países aqui da América Latina. O doutor Marco Aurélio, o senhor foi um dos 10 cientistas convidados, né, pelo governo do estado na data da apresentação da eficácia da Coronavac. E ontem, inclusive, o senhor já tomou a primeira dose. O senhor podia estar passando um pouquinho para o telespectador se o senhor teve algum sintoma, mas pelo jeito não teve, mas pela boca do senhor mesmo, falar um pouquinho sobre isso? Bom, veja bem, como eu disse, claro que há eventos adversos, né, que alguns vão poder apresentar, os estudos mostraram isso, um percentual dos vacinados tiveram aquilo que a gente tem já, vamos dizer, sabidamente, eventos adversos esperados nesse tipo de vacina, como dor no local da aplicação, eventualmente dor de cabeça, fadiga, dor muscular, eventualmente febre. Esses foram alguns dos eventos adversos observados entre os sujeitos estudados, né, nesse estudo. A grande maioria desses eventos foram leves e transitórios, de pouco tempo de duração. Em relação à minha pessoa, eu estou aqui no hospital trabalhando hoje, né? Nesse momento eu estou aqui numa sala dentro da Santa Casa, que é o hospital que a gente trabalha e que eu transito nesses corredores há mais de 30 anos, com muito orgulho, né? E me sinto bem, não tive, felizmente eu não tive nenhum evento adverso ou nada que eu tenha percebido que tenha me impedido de trabalhar normalmente hoje. Então, como é que você está vendo a questão do calendário de São Paulo e quanto tempo a gente vai conseguir? Porque tem estudos aqui que a gente leu hoje no jornal que só a continuar nesse ritmo, só em outubro é que nós teremos aí 3 entre 4 brasileiros vacinados, né? Você acha que dá para acelerar isso? É imprevisível, né? Como a gente vai ter esses próximos capítulos aí dessa novela, né? Então, depende de vários fatores, depende da aprovação de outras vacinas, depende da disponibilidade de outras vacinas. Nem sempre a gente está vendo com a própria vacina da AstraZeneca que a gente contava com isso e, de repente, isso vai demorar um pouco mais. Então, são muitas variáveis que existem aí. Lembrar que existem frações da nossa população que não receberão, num primeiro momento, as vacinas, porque não há dados que suportem o uso da vacina para esses grupos. Leia-se aqui crianças e adolescentes que ainda não farão parte dos programas de vacinação e representam 25% da nossa população, né? Então, eu acho que é difícil precisar em quanto tempo a gente conseguirá vacinar os grupos prioritários que foram já definidos pelo Ministério da Saúde, porque isso depende, vamos dizer, de algo que às vezes foge do nosso controle, né, que é a disponibilidade das vacinas. Doutora, a gente sabe que a Coronavac, a sua eficácia é de 50,4%. Qual seria a estatística e a porcentagem de pessoas que têm que hoje ser vacinadas para a gente poder chegar naquela imunização de rebanho? Eu acho que esse é um ponto importante, né? E eu vou aqui fazer uma consideração. Eu vi vários editoriais e de alguns colegas, biólogos, etc., antecipando que, por exemplo, Manaus, né, tinha atingido a imunidade de rebanho quando 70% da sua população já mostrava ter sido infectada, isso há 6 meses atrás, né? E a gente está vendo o caos que está se instalando em Manaus. Então, eu humildemente aqui vou dizer a você que eu não tenho uma ideia de qual é o percentual da população que precisa estar imune para que a gente atinja a tal imunidade de rebanho. O que eu vou dizer a você é que seguramente esse percentual tem que ser alto por alguns aspectos, e eu explico. O primeiro deles é lembrar que essa é uma infecção que não confere imunidade definitiva. É diferente de sarampo, por exemplo, onde eu sei que se eu vacinar 90% da população, eu estou alcançando uma proteção, né, para a grande maioria desses vacinados, provavelmente pela vida toda deles, sem que haja necessidade de mais do que 2 doses da vacina. Não é o caso para a Covid-19. A gente está vendo que mesmo naqueles que tiveram a infecção, eles podem, depois de passados alguns meses, adquirir de novo a suscetibilidade, né? Serem novamente sujeitos a contrair a Covid-19. Então, isso por si só já representa um grande desafio para a gente conquistar essa tal imunidade de rebanho, essa imunidade coletiva. Eu acredito muito mais na possibilidade de, uma vez que tenhamos um percentual razoável da população vacinada, e desde que
as vacinas de fato exerçam, né, o poder de prevenir infecção e controlar a transmissão, trazer esses níveis de circulação a níveis aceitáveis, né? Talvez até com uma certa sazonalidade desse vírus, que passaria a ser endêmico entre nós, e aí sim a gente poderia se valer de campanhas com periodicidade que vai ser determinada de acordo com o conhecimento em relação à duração de proteção dessas vacinas e que fossem aplicadas para proteger aqueles que a gente sabe que são mais frágeis às complicações desse vírus. Então, esse é um cenário que eu vislumbro e seguramente a imunidade de rebanho, a imunidade coletiva, obviamente a gente espera alcançá-la, mas é desafiador, né, esse objetivo. Doutor, em relação à fase 4, como vai funcionar? Bom, fase 4 é um clássico das vacinas, né? E uma vez que a gente tenha o desenvolvimento de uma vacina que tenha alcançado êxito nas fases 1, nas fases pré-clínicas, né, em modelos animais, e nas fases 1, 2 e 3, sendo que na fase 3, que é aquela que contempla o maior número de sujeitos, ela é pesquisada em algumas dezenas de milhares de pessoas, a gente vai para o que a gente chama de mundo real, que é o que realmente interessa, né? É saber como essas vacinas se comportam uma vez implementadas em programas de vacinação, onde aí sim são vacinados milhões de pessoas, né? E como nós dissemos, uma proporção grande da população. Aí a gente vai captar dados de impacto da vacina, impacto nos vários desfechos da doença, né? Nas mortes, nas hospitalizações, na procura pelos serviços médicos, etc. Efetividade, esse é o termo que a gente usa para expressar, vamos dizer, a eficácia da vacina no mundo real, o termo correto é efetividade, em pessoas que às vezes não fazem as 2 doses, em pessoas que têm um problema de imunidade, enfim, né? Aí a gente vai ter uma noção de como a vacina se comporta de fato, né? Em condições verdadeiras, né? Alguma adição em termos de conhecimento de eventuais eventos adversos que não puderam ser percebidos nas fases anteriores, por serem muito raros e que só serão detectados uma vez que elas são implementadas, por isso que é muito importante a gente ter uma vigilância muito atenta. E, por último, como recado para quem está nos escutando, né, deixar claro que as vacinas não terão a possibilidade de, em curto prazo, nos próximos meses, acabar com a pandemia. Portanto, uma mensagem que eu não queria deixar de registrar aqui na nossa conversa, para quem está nos escutando, é que, a despeito de termos começado a vacinação, e independente de você já ter recebido a vacina, é importante que se compreenda que, num primeiro momento, continuaremos a ter que nos valer das medidas que aprendemos serem importantes para nos proteger, né? Ou seja, o uso das máscaras quando você sai de casa, né? A higienização das mãos e, na medida do possível, evitar estar em locais aglomerados. Muito obrigado mais uma vez, doutor Marco Aurélio Safati, médico infectologista, professor da Santa Casa. Obrigado mais uma vez pela sua intervenção. Até a próxima. Até a próxima. Fiquem bem, fiquem seguros. Obrigado, doutor. Com certeza. Muito obrigado. É o que ele falou, muito importante, porque o vírus é invisível, lógico, e a gente vai se esquecendo, né? Então, às vezes é o chato da história, né? Coloca máscara, passa gel, né? Mas aí a gente volta a se conscientizar, porque o tempo vai passando, né, Nini? E aí as pessoas podem ir se esquecendo. E todos os infectologistas que a gente fala aqui, eles lembram e batem nessa tecla, né? Continuar usando máscara, distanciamento, álcool gel, durante um bom período, porque a vacina ainda vai demorar para efetivamente imunizar todos nós. Com certeza, sempre bate em respeitar os protocolos contra a Covid-19. E o Jornal da Rede Alesp vai a mais uma entrevista aqui. Vamos falar sobre a manutenção de benefícios fiscais para a produção de alimentos e remédios genéricos. Pois é, esse tema nós vamos debater com o advogado tributário Paulo Vieira Rocha. Boa tarde, Paulo, seja bem-vindo. Eu queria inicialmente entender como que reflete na população esse incentivo do governo paulista que teve com redução de ICMS e que passou por um processo aí de retirada e voltou. Explica pra gente. Muito boa tarde. Boa tarde, William. Boa tarde, Jeremias. Tudo bem com vocês? Tudo bem, doutor. Boa tarde aos telespectadores de vocês também. Reflexo de benefícios na população e nos preços
é um tema que, de certo modo, é um mistério para os economistas há pelo menos 100 anos. Por quê? Porque o quanto o tributo, o imposto, como o ICMS, se reflete no preço, é repassado no preço, em termos econômicos, não estou falando em termos legais. Em termos legais, formalmente, ele sempre vai compor o preço, mas economicamente, ele ser repassado no preço, no sentido de aumento de imposto, exatamente a quantia de dinheiro que é o aumento de imposto vira aumento de preço, e redução de imposto, redução de preço, esse é um fenômeno que depende de uma quantidade de variáveis muito grande. Chega-se a afirmação, alguns autores chegam a afirmar que uma combinação desses fatores dá mais de 500 mil possibilidades diferentes sobre se um aumento ou uma redução de imposto vai parar ou não no preço. Por quê? Porque isso depende de um fenômeno chamado elasticidade da curva de oferta, elasticidade da curva de demanda. Imagina que você fornece um produto extremamente essencial com uma oferta que não é das maiores, então você pode facilmente repassar o aumento de imposto no teu preço, que ninguém vai deixar de consumir por causa disso. Mas imagina que você oferece um produto que talvez não seja tão essencial naquele momento, ou com uma concorrência muito grande, com muita oferta. Se você repassar o aumento de imposto, você é fornecedor, você é empresário. Se você repassar o aumento de imposto, você simplesmente não vai ter demanda, ninguém vai comprar. Então, saber exatamente em quanto e em que medida impostos repercutem economicamente nos preços é um mistério. Os economistas não conseguem responder isso de forma exata. Agora, claro, imposto acaba sendo regido por regras legais, pelo direito. Então, a gente precisa, pelo menos do ponto de vista legal, ter alguns parâmetros sobre os quais a gente pode se apoiar para ter discussões minimamente razoáveis sobre o tema. Senão também vira uma bagunça. Então, algumas premissas precisam ser fixadas, no sentido de que, por exemplo, embora economicamente a gente não tenha muito como prognosticar isso, legalmente eu preciso, para interpretar as regras desse imposto, saber se ele respeita regras de igualdade e tudo mais, eu preciso assumir como premissa que o ICMS é um imposto sobre o consumo. Então, que pelo menos do ponto de vista legal, ele acaba atingindo o consumidor, aquele que paga o preço pelos bens e serviços gravados por esse imposto. Pois bem, a partir do momento em que eu assumo isso, eu também vou assumir uma próxima premissa. A riqueza que eu estou tributando é o consumo, a manifestação de riqueza é o consumo, e, portanto, o que a gente chama de a capacidade econômica, a capacidade contributiva que eu estou mirando com o imposto como ICMS, é a do consumidor. Portanto, diferentemente do imposto de renda, em que eu consigo olhar para a pessoa que ofere a renda e saber efetivamente qual é a capacidade econômica dela, no caso da tributação sobre o consumo, numa primeira aproximação, eu não consigo fazer isso. Por quê? Porque o mesmo produto, muitas vezes, pode ser consumido pelo milionário e pelo pobre. Então, a forma que eu tenho de medir a capacidade econômica ou tributar conforme a capacidade econômica do consumidor, no caso do tributo sobre o consumo, já que eu não consigo olhar para a pessoa que consome, é olhar para o produto e, indiretamente, por meio da essencialidade daquele produto, saber quem provavelmente o consome. Então, a nossa Constituição, ela tem uma regrinha que a gente chama de seletividade do imposto, que diz que o imposto ele é seletivo na proporção da essencialidade do produto. Ou seja, quanto mais essencial o bem, mais eu vou presumir que as pessoas mais necessitadas consomem aquele bem. Ah, mas o milionário também consome? Sim, mas aí é um efeito colateral, é um problema que eu não tenho tanto como evitar. Pelo menos é bastante difícil. Mas eu sei que o bem essencial, o milionário pode até consumir também, mas a pessoa mais necessitada vai consumir com certeza. Esse e é quanto um mais assunto... supérfluo... Oi?
Desculpa, doutor. Esse é um assunto que dá realmente pano para manga, né? A gente sabe, por exemplo, que quando trata do imposto de renda, especialistas falam que nós somos muito afetados porque o consumidor brasileiro ele é tributado ali na origem, na alimentação, enfim. Essa explicação inicial que o senhor deu é realmente muito importante, mas assim, para o nosso telespectador entender sobre o que a gente está falando, no ano passado a gente teve o projeto de lei 529 de 2019, de ajuste fiscal, votado aqui na casa, e que teve aquela questão da isenção do ICMS para alguns setores, né? Entre eles o setor agropecuário, e que neste ano de 2021 essa isenção, que até onde eu entendo, ela seria retirada, ou seja, na prática poderia aumentar a tributação, e depois isso foi alterado novamente com alguns decretos do governo do estado, 65469 e 65470, né? E 471. Então, especificamente sobre essa tributação no agronegócio, qual é a visão que o senhor tem? O senhor acha que foi a contento esse retorno da isenção? Bom, então, antes de mais nada, talvez não seja uma isenção. Veja bem, quando você tem a premissa de que é preciso tributar de maneira mais pesada ao bem supérfluo e de maneira mais branda ao bem essencial, você chega à conclusão de que no setor agropecuário, talvez boa parte dos bens objeto dessa tributação sejam essenciais. Talvez a gente esteja falando de muitos alimentos que compõem a cesta básica. Então, o que acontece? O conceito de isenção, ele também é um conceito muito perigoso. Por quê? Porque a isenção, você classificar algo como uma isenção exige que você saiba qual é o padrão. Ou seja, algo só é um benefício se eu souber qual é o parâmetro. Então, a partir desse parâmetro para baixo é isenção, é benefício, desse parâmetro para cima é um agravamento na tributação. O problema é qual é o parâmetro. O parâmetro legal acabou sendo, nessa medida legislativa, 18%, que é a regra geral do imposto. Ou seja, a gente, por conta disso, a lei subentendeu que todas as alíquotas inferiores a 18% são uma isenção. No entanto, imagine, se a regra geral é 18%, cobrar 7% sobre o arroz e o feijão, será que é uma isenção? Entendi. É o que alguns autores chamam de uma isenção meramente técnica, ou seja, ela não é propriamente dito um incentivo. Ninguém incentiva a comer feijão e arroz porque cobra 7%. Na verdade, uma alíquota de 7% ou até zero, isenção sobre o arroz e o feijão, na verdade, são formas de garantir o mínimo existencial. Não estou dando incentivo nenhum. Eu não estou induzindo a comportamento algum. Então, o primeiro problema é a legislação assumir como isenção um rol muito amplo de situações as quais, muito provavelmente, vistas com um pouco mais de detalhe, vão se revelar o que a gente chama de falsas isenções, não são isenções propriamente ditas. Eu acho que é uma isenção você ter, por exemplo, uma alíquota sobre veículos automotores de 12%. Se eu considero que a regra geral é 18%, ter 12% sobre veículos automotores, que pelo menos na minha opinião não são bens essenciais, isto é uma isenção. Certo. Agora, eu revogar a isenção, eu preciso ter cuidado com os impactos que eu vou gerar na economia, de produção. Claro que eu não estou dizendo que por isso tem que revogar essa isenção, mas isso, para mim, é um exemplo muito mais claro de uma isenção do que a tributação de arroz e tributação de feijão, que, pelo menos na minha opinião, a total isenção, ou seja, zero de imposto para esses bens, eu tenho dificuldade de chamar de isenção propriamente dita. Entendi. Então, eu acho que o ajuste ele precisa ser buscado, em primeiro lugar, tentando detectar o que é essencial, para evitar que o aumento seja linear, ou seja, porque qual que é o problema desse aumento, na minha opinião? Ele pega tudo que tem alíquota inferior a 18%, considera a isenção e, a partir daí, corta por igual. Só que quando você olha um rol genérico de tudo que está com alíquota inferior a 18%, você tem ali muitos bens essenciais, como, por exemplo, a energia elétrica. Eu sei que a regra geral de tributação de energia elétrica no estado de São Paulo, como qualquer outro estado da federação, é de 25%, mas há alguns casos onde se consideram incentivos fiscais alíquotas, por exemplo, para alguns setores da indústria
inferiores a 25%. Mas eu vou inverter a pergunta. Exatamente. Essencial como é a energia elétrica, ela deveria ter a maior alíquota do sistema de 25%? Correto. Se Doutor, a regra geral é queria 18% e algo é tão essencial como a energia, ela não devia ter alíquota de 7%? Doutor O problema Paulo, é esse corte linear. é verdade. E eu acho que a explicação do senhor foi muito a contento, principalmente em relação a esses 18%, que a gente debateu muito aqui no ano passado. Eu queria agradecer bastante a sua intervenção. Infelizmente, a gente ainda tem mais uma entrevista. Vamos também para a coletiva do senhor do governo do estado, mas eu quero agradecer bastante e que o senhor volte aqui na programação para a gente ir dividindo esse tema em pequenos trechos. Muito obrigado mais uma vez. Eu fico à disposição. Conversamos com o Paulo Vieira da Rocha, advogado tributário, que aí, numa primeira parte, falou para a gente sobre as isenções e o tratamento tributário no estado de São Paulo. Lília. Sim, Jeremias, com a pandemia, com o isolamento social, houve muitas separações. O aumento de número de separações teve uma alta muito grande devido ali à convivência diária entre os casais. E para falar sobre separação e guarda de filhos, nós vamos falar agora com a advogada Ana Paula Jimenez. Olá, Ana Paula, como vai? Tudo bem? Bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. É sempre bom a gente preservar as crianças, mas muitas vezes a gente sabe que acaba ficando no meio de um fogo cruzado, né? Na disputa entre mãe e pai, né? Então, como a Lilian bem pontuou, queria que a gente começasse aí num panorama geral com a pandemia. E o que você diz, principalmente em relação às crianças nesse caso? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, né? Para estar aqui com vocês. E eu sempre falo, o casal de pais, o casal conjugal, ele termina, mas o casal parental, ele vai continuar. Então, realmente, na pandemia, aumentou muito o número de separação e divórcios. Por quê? Porque as pessoas passaram a conviver e não tiveram as distrações externas, como o trabalho, a saída para o shopping, para o happy hour, para o futebol. Então, elas foram obrigadas a encarar os problemas que vinham acontecendo naquela família. E isso fez com que muitas pessoas repensassem seus relacionamentos, seu casamento. Só que esse divórcio, essa separação, não pode atingir de uma maneira negativa os filhos. Porque os filhos, muitas vezes, eles vão se sentir internamente culpados pela separação dos pais, é um sentimento comum. Então, os adultos precisam preservar os filhos, porque os filhos não necessariamente eles precisam dos pais juntos. Claro que a maioria quer os pais juntos, mas eles precisam dos pais felizes, bem, eles precisam ter um exemplo de relacionamento dentro de casa. E com a pandemia, as pessoas passaram a repensar tudo isso, né? Doutora Ana Paula, mais uma vez a gente agradece a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp com um tema bastante impactante, né? A separação que tem aumentado muito aí no isolamento social. Hoje, legalmente falando, qual é o tipo de guarda que o juiz estabelece numa separação? Então, a regra no Brasil, desde 2014, é a guarda compartilhada. O que é isso? É passar uma semana na casa de cada um, 15 dias na casa de cada um? Não, isso daí é guarda alternada. Compartilhar a guarda é você compartilhar a gestão, a convivência na vida dos filhos. Então, os dois pais vão tomar todas as decisões conjuntamente na vida dos filhos. Eu, particularmente, sou da corrente que recomendo uma residência fixa com amplo convívio com o outro genitor. O que é isso? Finais de semanas alternados, pernoites semanais, participar, levando, buscando na escola. Agora, na pandemia, não temos isso, né? Mas um almoço, um jantar, conviver o máximo possível e participar da vida da criança. Porque essa divisão equilibrada do tempo que a lei fala não é uma divisão matemática, é uma divisão afetiva. Você tem que ter um tempo de qualidade com o seu filho, entendeu? Mas a regra, a guarda unilateral, ela continua como exceção. Então, a regra é compartilhada, mas a unilateral é a exceção. E quando a gente vai usar essa exceção? Quando um dos pais não quer a compartilhada, porque muitos pais não fazem questão. Então, deixa a unilateral com o outro genitor, né? Ou quando não tem condições de exercer a guarda daquela criança.
Ô, doutora, a gente sabe que tem muitas separações amigáveis que hoje é feito diretamente no cartório. E já dentro do cartório, numa separação amigável, tem condições já de estabelecer uma guarda com a exceção, uma guarda unilateral, por exemplo, ou tem que ir na justiça e solicitar em juízo? O que acontece é que o divórcio extrajudicial, que é o feito no cartório, ele só pode ser feito quando não há filhos menores, então não tem essa possibilidade, tá? Quando a mulher não está grávida ou quando não tem filhos incapazes. Quando não tem acordo, também a gente precisa ir para o judiciário. Então, quando há filhos menores, que a gente tem que determinar a guarda, o período de convivência, a pensão alimentícia, obrigatoriamente, mesmo que seja amigável, deve ser feito perante o juiz, tá? Porque se as partes estão de acordo, o juiz vai homologar aquele acordo depois de ouvir o Ministério Público, ou seja, o promotor de justiça, que é o fiscal da lei e é quem vai fiscalizar se os direitos das crianças estão sendo respeitados, tá? Ou se for no litigioso, aí é um processo judicial normal. Bom? Doutora, eu fico pensando em relação ao prazo, né? Um casal resolve se separar e tem várias complexidades e aí entra com o processo na justiça. Demora muito para sair uma decisão e enquanto ela não sai, o que realmente na prática é feito? É dado uma liminar se houver problemas complexos, por exemplo, de violência, enfim? O que acontece é o seguinte, o que põe fim ao casamento não é o divórcio, né? Sim, judicialmente, que dissolve o vínculo, né, é o divórcio. Mas a partir do momento que a pessoa tem a separação de fato, que é morar separado, ela já não tem mais os deveres do casamento, que é a fidelidade, que é a convivência, tá? Então, na separação de fato, já cessa o regime de bens também. O que acontece é que as pessoas demoram um tempo para formalizar isso tudo até o divórcio. O divórcio vai depender muito. O extrajudicial é muito rápido, o judicial, quando é através de um acordo judicial, ou seja, a homologação de um acordo judicial, ele costuma ser mais rápido, tá? E vai depender muito da onde está correndo esse processo. Agora, o litigioso, aí é um processo demorado, principalmente se acumular com partilha de bens ou discussão muito complexa de pensão alimentícia, mas já temos o divórcio, a gente fala julgamento parcial do mérito. O que é isso? A pessoa entra com o pedido de divórcio e pede para o juiz, antes de resolver todas essas questões, partilha, pensão alimentícia, já decretar o divórcio daquele casal, tá? Então, muitos dizem que é o divórcio liminar, tá bom? A gente está conversando com a Ana Paula Gimenez, advogada, especialista em direito de família. Doutora, o que a senhora vê de mais comum aí no Poder Judiciário, junto aos advogados, de erros, né? A gente sabe que quando há um bom entendimento é maravilhoso, né? Existe uma guarda compartilhada, mas enfim... Bom, a gente está com o tempo bem reduzido, não sei se acho que já estamos com o Palácio do Governo ao vivo, Lília, é isso? Sim. Doutora, a gente queria convidar a senhora para retornar essa semana ainda no jornal para falar um pouco da separação judicial, os tipos de separação, porque hoje é um assunto muito discutido, nosso tempo infelizmente terminou agora, porque a gente vai entrar direto lá do Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, onde acontece uma coletiva de imprensa do Comitê de Saúde para a contingência da Covid-19. Gostaria muito que a senhora voltasse aqui essa semana para a gente continuar com esse nosso bate-papo. Tá bom, obrigada pelo convite, viu? Obrigada e tenha uma boa tarde, né? Vamos acompanhar agora, direto do Palácio dos Bandeirantes, a coletiva do governo do estado de São Paulo sobre novas informações aí da Covid-19. São Paulo. João Gabardo, coordenador executivo do Centro de Contingência do Covid-19, Paulo Menezes, coordenador geral do Centro de Contingência do Covid-19 e também como nosso convidado especial, o coordenador do Gabinete de Crise, Santiago Falcão, que aqui comparece. Nas informações de hoje, duas informações. A primeira, o governo do Estado de São Paulo solicitou nesta manhã à Anvisa a autorização para o uso emergencial de um novo lote de 4.800.000
vacinas do Butantan. Repetindo, o Governo do Estado de São Paulo, através do Butantan, solicitou hoje à Anvisa a autorização para o uso emergencial de um segundo lote de 4.800.000 vacinas para os brasileiros. A autorização para o uso emergencial, que a Anvisa concedeu ontem, era exclusivamente válida para o lote de 6 milhões de doses da vacina. Todos eles já distribuídos ao Ministério da Saúde e a cota que cabe a São Paulo, em São Paulo. Uma nova autorização, portanto, é necessária pela Anvisa para a liberação deste novo lote de 4.800.000 doses da vacina do Butantan. Nós estamos seguros de que a análise será feita pela Anvisa com o mesmo critério, o mesmo cuidado e a mesma agilidade com que ontem liberaram as 6 milhões de doses da vacina do Butantan, a vacina do Brasil. A segunda informação é o governo do Estado de São Paulo iniciou ontem a vacinação dos profissionais de saúde no Hospital das Clínicas e hoje inicia a vacinação no interior do Estado de São Paulo, igualmente para os profissionais de saúde. São 5 grandes hospitais do interior de São Paulo que começam hoje à tarde a imunização dos profissionais de saúde, respectivamente, os hospitais das Clínicas de Campinas, Botucatu, Ribeirão Preto e Marília, além do Hospital de Base de São José do Rio Preto, todos no interior do Estado de São Paulo. As doses da vacina do Butantan já foram encaminhadas em caminhões refrigerados na estrutura de logística montada pela Secretaria de Saúde, que, aliás, a estrutura montada desde o início de outubro deste ano, que nós temos o Programa Estadual de Imunização pronto, preparado, logística articulado, que nos permitiu agilidade nos procedimentos para a chegada da vacina até esses grandes centros no interior de São Paulo. Quero mencionar também que a logística da Secretaria de Saúde vai enviar para Ribeirão Preto, Marília e São José do Rio Preto, hoje a partir das 14 horas, vacinas para a vacinação dos profissionais de saúde que nestes locais, nestes hospitais das clínicas, começará amanhã. Estamos distribuindo, além das vacinas do Butantan, seringas, agulhas, equipamentos de proteção individual, com toda a agilidade necessária, graças a um planejamento que foi elaborado no início do mês de outubro e revalidado em inúmeras reuniões. Eu mesmo participei de 7 destas reuniões, com uma extraordinária equipe comandada pela doutora Regiane de Paula, que aqui está, que é a coordenadora do controle de doenças da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo. Com planejamento, com estrutura e com equipe responsável, sem nenhuma visão ideológica, partidária, política, mas sim a visão técnica de obediência à ciência, é que nós estamos realizando esse programa de vacinação em São Paulo. Regiane, a você e toda a sua equipe, o sincero agradecimento pelo suporte, pelo apoio, e a Secretaria da Saúde, Jean Gorenstein, sobre a sua liderança, e do Eduardo Ribeiro, também os nossos cumprimentos e o reconhecimento a um trabalho altamente profissional. São estas as informações de hoje. De forma objetiva, vou pedir a manifestação do Dr. Dimas Covas, diretor-presidente do Instituto Butantan, na sequência do Dr. Jean Gorenstein, secretário de Saúde do Estado de São Paulo, e da doutora Regiane de Paula, coordenadora do Centro de Controle de Doenças da Secretaria da Saúde, para falar um pouco dessa logística que eu acabo de mencionar. Dimas Covas. Obrigado, governador. Então, hoje nós damos trabalho, a sequência ao trabalho de distribuição das vacinas, das doses de vacinas que estavam no Butantan para a Secretaria de Saúde. Para o Ministério da Saúde, isso foi feito, essa disponibilização foi feita no dia de ontem, e a notícia que temos é que essas vacinas já estão chegando aos estados. Ainda na manhã de hoje, governador, entramos então com o pedido de uso emergencial, agora para todas as doses que serão produzidas no Butantan.
a primeira partida de 4 milhões e pouco, chegando possivelmente a 4 milhões e 800, já em disponibilidade à medida em que for feita essa segunda autorização. Uma vez aprovado, né, aí a produção do Butantan, né, será feita já de acordo com essa autorização. Quer dizer, não haverá necessidade de todo o lote ser requisitado, mas aí sim o processo, aí poderemos chegar aí aos, no caso, produção adicional de 35 milhões, 35 milhões e um pouquinho, porque já descontando essas 4 milhões, e, eventualmente, no acréscimo, que já, inclusive, foi mencionado ao Ministério, de 56 milhões de doses adicionais. Então, nós esperamos que essa autorização aconteça o mais rapidamente possível. Por que entramos hoje? Entramos hoje a pedido da própria Anvisa, porque nós poderíamos ter entrado lá atrás com os 2 pedidos. Então, a Anvisa nos solicitou que primeiro terminasse o primeiro processo, que terminou ontem, e na sequência aplicasse o segundo, exatamente porque a documentação é muito similar. Isso foi feito e agora esperamos que dessa feita, a decisão seja emitida no mais curto espaço de tempo, visto que, do ponto de vista de documentação, todos os documentos para o processo de ontem serão majoritariamente os mesmos documentos analisados nesse segundo pedido. Então, eu acredito que isso vai dar aí uma celeridade muito grande a esse processo e que podemos ter essa segunda autorização para já começar a disponibilizar esse lote, né, nesse momento já 4 milhões de doses prontas, para aguardar aí aguardando essa autorização. Então, são essas informações, governador, e o Butantan está se esforçando para, inclusive, ampliar a quantidade de matéria-prima, né, que nós temos aqui um carregamento de matéria-prima pronta lá na China para ser despachado. Estamos aguardando apenas a autorização do governo chinês para poder trazer e aí sim iniciar a segunda etapa de produção. A capacidade de produção do Butantan, eu já mencionei, de 1 milhão de doses por dia. Nessa etapa de produção, essa capacidade foi atingida, mas nós dependemos ainda agora da matéria-prima para poder continuar esse processo e fazer essas doses o mais rapidamente possível. Muito obrigado, Dimas Covas. Antes de passar ao Dr. Jean Gorenstein, secretário de Saúde do Estado de São Paulo, informar os meus colegas jornalistas que a imagem da vacinação ontem aqui em São Paulo, a enfermeira Mônica Calazans, foi matéria de capa, pelo menos com a fotografia, de 16 grandes jornais em todo o mundo, nos Estados Unidos, no Canadá, na França, na Europa e na Ásia. 16 dos mais importantes veículos de comunicação do mundo apresentaram o início da vacinação em São Paulo, com a vacina do Butantan, Dr. Dimas Covas, e com uma enfermeira negra na fotografia, sendo a primeira brasileira a receber a vacina contra a Covid-19 em nosso país. Jean Gorenstein. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Estamos na terceira semana epidemiológica, na 18ª classificação do Plano São Paulo. Medidas que são tomadas pelo Plano São Paulo têm como objetivo não apenas a restrição de horários e serviços, mas a circulação de pessoas. À medida em que diminuímos a circulação das pessoas, com elas diminuímos também o vírus e fazemos com que menos pessoas adoeçam e sejam necessárias as suas internações e intervenções em ambientes hospitalares. Então, o objetivo do Plano São Paulo é a garantia de vidas. O que nós vimos que adultos e jovens foram os maiores transmissores e disseminadores de doenças. E, infelizmente, de forma irresponsável, se expuseram e levaram para suas casas, para os seus pais, tios e avós, fazendo com que essas pessoas acabassem sendo internadas e, infelizmente, muitos morressem. O número dessa semana
refletem a necessidade de sermos muito mais atentos, mas além de uma atenção, atuantes. Mas precisamos o apoio da população. Nós não podemos deixar que haja comprometimento à assistência à vida. Nós não podemos deixar, de forma compartilhada na sua responsabilidade com a população, uma sobrecarga no sistema de saúde a ponto de nós não termos como dar assistência a todos. Já ampliamos desde o início do ano mais de 250 leitos de UTI, estamos ampliando ainda mais, distribuindo suportes ventilatórios de emergência, como aqueles que foram vistos na semana passada, para todos os municípios e regiões que assim o necessitarem, mas é necessário que tenhamos essa divisão de responsabilidade com a população. Estamos com taxa de ocupação nos nossos leitos de unidade de terapia intensiva no estado em 69,1%. Na Grande São Paulo, 70,1%. A impressão que se dá, fala, não, mas eu ainda tenho mais 31% de sobra. Nós temos que entender que algumas das regiões já tiveram os seus hospitais atingindo a marca de 100%. É que nós conseguimos redimensionar esses pacientes para outros hospitais da região. Agora, até quando conseguiremos isso? Nós não podemos só ampliar leitos, precisamos também diminuir a circulação de doença na nossa população. Em relação à semana epidemiológica anterior, a segunda em relação à primeira, nós tivemos um aumento de 9% no número de casos. 12% no número de internações. Vocês se recordam que na semana passada nós dissemos 10% do número de internações e aquilo já era algo preocupante. Hoje nós estamos com 12% em relação à semana epidemiológica anterior. Isso mostra algo atual, mostra o quanto o vírus circula, o quanto as pessoas estão adoecendo e sendo internadas em relação às semanas anteriores. E tivemos 7% do número de óbitos. Portanto, essa foi a pior semana epidemiológica na história da pandemia no estado de São Paulo. Agora eu quero que vocês atentem aos números que eu vou passar comparando a semana epidemiológica anterior, a segunda semana, com a última semana epidemiológica do ano de 2020. Tivemos um aumento de 77% no número de casos, 59% no número de óbitos e tivemos 28%, portanto quase 30% no número de internações. Hoje, governador, seria um dia que nós deveríamos estar festejando a vinda das vacinas. Nós sabemos que ainda temos muito poucas vacinas para imunizar o quanto precisaríamos para diminuir a história da pandemia no nosso estado, aliás, no nosso país. Eu me lembro perfeitamente, estou fazendo exatamente 7 meses nesse cargo e logo quando eu entrei, a primeira coisa que o governador me colocou, vá a Brasília, converse no Ministério para que nós estejamos implementando o programa de vacinação nacional de imunização com a vacina do Butantan. Se nós tivéssemos isso, assim como outras vacinas estivessem sido implementadas, hoje estaríamos fazendo como a Índia, como outros países, vacinando em massa a nossa população. Vamos vacinar a população muito mais vulnerável, idosos e pessoas com problema na sua saúde, as comorbidades, de forma muito tardia. Infelizmente, estamos todos do mesmo lado. Precisamos todos e juntos lutar contra a pandemia. Primeiro slide, por favor. Hoje temos, como disse, uma taxa de ocupação na Grande São Paulo que superou 70,1%, mas eu quero que vocês observem quantos pacientes temos internados nas nossas unidades de terapia intensiva. 6.004 pessoas.
Na semana passada, nós tínhamos pouco mais de 5.000. O incremento das unidades de terapia intensiva mostra o quanto as pessoas estão ocupando de forma muito rápida, quase 1.000 pessoas ocupando a mais da semana passada para essa semana, mostrando o quanto isso é algo atual. No número de casos, 1.628, 272 pessoas e quase, muito próximo a 50.000 pessoas, infelizmente, perderam suas vidas. Próximo. No número de casos, como disse, foi a nossa pior semana, tivemos uma elevação dos 9% em relação à semana anterior, mas mesmo naquele momento que testávamos mais e que chegamos ao nosso pico, que aconteceu na 33ª semana epidemiológica, já superamos este montante. Já superamos o número de casos no pico que nós tivemos naquela semana 33ª. Portanto, hoje elevamos em 45 dias mais casos do que aquilo que conseguimos durante 5 meses, a partir de março até agosto. Próximo, por favor. Os números de internação, como disse, 12%, numa cifra de 1.747, muito próximo daquilo que atingimos no nosso auge na 28ª semana epidemiológica. Próximo. Número de óbitos, uma elevação de 7% em relação à semana anterior. Muito obrigado, governador. Obrigado, Jean Gorenstein. Razão de preocupação e atenção de todos nós, os números que acabam de ser apresentados. Agora vamos falar sobre o programa de vacinação aqui no estado de São Paulo, com a doutora Regiane de Paula, que é a coordenadora de controle de doenças infecciosas da Secretaria da Saúde do estado de São Paulo e uma das coordenadoras deste comitê de trabalho de vacinação do PEI, Plano Estadual de Imunização. Doutora Regiane. Obrigada, governador. Eu vou falar um pouquinho, não da logística, que todos já temos falado, sobre transporte de carga, vacina, roteiros e tudo mais, mas sobre uma inovação que São Paulo também traz em sistemas de informação para vigilância em saúde. O governo de São Paulo lança o site Vacina Já para o pré-cadastro da campanha de imunização contra o Covid-19. Essa ferramenta irá agilizar o atendimento nos locais de vacinação. Profissionais de saúde e indígenas são o público-alvo nesta primeira fase do momento. O governo de São Paulo lançou, neste domingo, dia 17, o site www.vacinajá.sp.gov.br para agilizar a campanha de vacinação contra o Covid-19 no estado. Nele, todas as pessoas aptas a receber a vacina do Butantan podem fazer o pré-cadastro. Nessa primeira etapa, o grupo prioritário é formado por profissionais de saúde e indígenas. O pré-cadastro, ele não é um agendamento, mas vai garantir um atendimento mais rápido nos locais de vacinação e evitar a formação de aglomerações. Portanto, é muito importante que a população fique atenta a esse site e possa fazer o seu cadastro. O fornecimento das informações é opcional, mas a participação de cada um vai ajudar toda a sociedade. Quem não conseguir fazer o pré-cadastro, não há problema algum, não precisa se preocupar, pois a vacinação também será feita sem ele. Apenas será necessário fazer o cadastro completo na unidade de vacinação. A maior parte dos profissionais de saúde vai receber a vacina nos seus locais de trabalho. E uma informação que eu gostaria de compartilhar com todos, inclusive com o senhor governador, é que ontem, às 21 horas, o sistema já tinha 500 mil pessoas que acessaram e se pré-cadastraram no sistema Vacina Já. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Regiane. Isso é mais um testemunho e para o nosso orgulho de eficiência no programa de imunização em São Paulo. E por quê? Volto a mencionar aqui aos jornalistas que estão presentes, aos que nos acompanham online e a você também que nos assiste na sua casa ou no seu escritório.
planejamento, trabalho, dedicação, visão profissional em relação ao programa de imunização para agilizar e melhorar a qualidade e a velocidade na imunização dos brasileiros aqui de São Paulo. Cuidado também na logística e no transporte. Cada vacina salva uma vida, nós não podemos perder nenhuma vacina. E o cuidado no manuseio, no transporte, representa esta redução sensível, se possível a zero, de inutilização de uma vacina que salva uma vida. Bem, vamos às perguntas. Pela ordem, nós teremos hoje TV Globo, Globo News, Correio Brasiliense, a revista China Hoje, China Now, a Folha de São Paulo, CNN Brasil, o SBT, a TV Cultura e o portal UOL. Começando então com TV Globo, Globo News, com o jornalista William Cury. Will, boa tarde, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, obrigado. Sua pergunta, por favor. Eu vou perguntar sobre vacina, porque foi feito hoje pedido de uso emergencial, só que nós temos 4.800.000 doses, né? E ainda espera de chegar insumos da China e aí acaba não dependendo apenas do governo de São Paulo e nem do Butantan. Eu queria saber qual é a orientação, se é que foi passada pelo Ministério da Saúde, às prefeituras, para essa vacinação, porque chegou a ser discutido ampliar o prazo entre a primeira e segunda dose para tentar utilizar uma segunda remessa, após esse pedido de uso emergencial, para aplicar a segunda dose e aí começar a vacinar mais gente nessa primeira parte já, que for possível. Só que sem prazo certo para chegar matéria-prima da China, como que vai ser a postura dos governos e das prefeituras? Essas doses disponíveis serão já contando primeira e segundas doses? Essa pergunta é sobre vacina e uma outra que eu queria fazer também sobre os... Uma só. Uma só? Eu vou fazer e se não quiser, não precisa responder. Nós tivemos a montagem dos hospitais de campanha na primeira onda, com taxas de ocupação de leitos de UTI mais baixa do que estamos vendo hoje. Queria saber se o governo tem no horizonte reativar hospitais de campanha. Obrigado. Bom, vou pedir ao Dimas Covas e ao Jean Gorenstein. E antes do Dr. Dimas responder, eu queria lembrar aos jornalistas que aqui estão, e de novo os que estão virtualmente nos acompanhando, e também as pessoas que estão nos assistindo, independentemente de serem jornalistas, que nós estamos torcendo para que o Brasil tenha vacinas. E é curioso que o governo que defendia explicitamente, enfaticamente, a vacina de Oxford, que nós somos a favor e defendemos que ela seja colocada o mais rápido possível à disposição da população, hoje silencia. E curioso também que aquela aeronave que foi adesivada com o slogan do governo federal, como parte do marketing do governo federal, continue parada no aeroporto, não se sabe onde, se em Recife ou em São Paulo, para buscar uma vacina que não existe. E é importante que os jornalistas também cobrem do Ministério da Saúde uma postura responsável em relação às demais vacinas, pois até agora a única vacina que está disponível no Brasil e que começou ontem a ser vacinados, começaram ontem a receber a vacina, é a vacina do Butantan, desenvolvida aqui. É hora de cobrar também do governo federal e do Ministério da Saúde onde estão as outras vacinas. Dimas Covas. William, basta fazer algumas contas para você responder essa pergunta, embora a orientação do Ministério tenha sido de reservar já 50% das doses para a segunda aplicação. Mas veja, nós distribuímos 6 milhões de doses. A segunda dose, ela começará a ser dada daqui 28 dias. Portanto, nós temos um intervalo de quase um mês para iniciar a segunda dose. Já temos, nesse momento, como eu mencionei, 4 milhões de doses prontas. Então, nós dependemos ainda de uma chegada de matéria-prima para totalizar essas 6 milhões. Ou seja, nesse momento, nós já poderíamos estar avançando mais além desses 50%, pelo menos na totalidade desses 4 milhões. Então, nós estamos fazendo esse cálculo para, inclusive, oferecer como sugestão ao governo que não precisa reservar 50% em vista do que já existe.
Obviamente que isso depende da autorização emergencial da Anvisa, mas isso pode ocorrer brevemente e aí já pode se definir o cenário, né, de utilização dessa parcela inicial de 6 milhões. Ok? Obrigado, Dimas. Will, depois, cadê o Will? Depois, na saída, pague a multa, tá? O Jean Gorenstein vai responder a sua segunda pergunta. Sua pergunta é muito importante. Prerrogativa do Governo do Estado de São Paulo e da Secretaria de Estado é garantir assistência à população. Nós já estamos ampliando leitos, esses leitos já dentro de hospitais, também contratações de hospitais privados, assim como fizemos em outras ocasiões, assim serão feitas, e nós não tiramos do radar a possibilidade dos hospitais de campanha. Lembramos que os hospitais de campanha, eles serviram muito mais para nós acolhermos aqueles pacientes em enfermaria, para que nós pudéssemos desafogar os hospitais. Nós temos que estar atento a uma questão que nós não tínhamos no passado, que é recursos humanos. Quando a gente fala, eu vou abrir um leito de unidade de terapia intensiva, eu tenho que lembrar que não é só uma cama com um colchonete. Eu estou ali dizendo que tem uma cama, um colchão, monitor, respirador, mas atrás disso, profissionais da saúde que vão fazer assistência. Médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, e hoje nós temos a concorrência de outras doenças. Nós não temos mais só Covid, nós temos um grupo de doenças, sejam os acidentados por acidentes automobilísticos, atropelamentos, derrames, que são os AVCs ou infartos, que hoje dividem não só os espaços, o número de leitos, mas também dividem esses recursos humanos. Então, nós estamos atentos a tudo, tanto essa questão de número de leitos, que serão muito bem conduzidos, como também de recursos humanos na assistência da nossa população. Por isso que nós conclamamos, hoje, fiquem em casa, mas se vocês não puderem ficar em casa, que saiam com responsabilidade. Usem máscaras, evitem as aglomerações e higienizem com frequência as mãos com álcool gel. Obrigado, Jean. Will, obrigado mais uma vez. Vamos agora online. Temos 3 intervenções online, começando pelo jornal Correio Brasiliense, no Distrito Federal, com a jornalista Eduarda Cardim. Eduarda, vamos colocá-la já em tela. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Oi. Oi, boa tarde, governador. Bom, sobre esse novo pedido, eu gostaria de saber se essa decisão do Butantan foi motivada por esse atraso das vacinas de Oxford que vinham da China, da Índia, aliás. Bom, o Ministério entrou em contato com vocês, pediu para agilizar esse novo pedido ou não? Foi uma decisão só de... E queria saber se vocês esperam essa aprovação mais rápido da Anvisa. O diretor Dimas Covas falou um pouco disso, que espera essa celeridade, já que os documentos são baseados também nessa primeira entrega que já foi feita e aprovada. Então, vocês esperam, tem algum prazo até para, enfim, quantos dias aí para essa aprovação sair? Tem alguma conversa assim já? Eduardo, obrigado. Responde Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan. Eduardo, o pedido de uso emergencial das doses produzidas no Butantan já estava previsto e foi iniciado hoje exatamente em acordo com a Anvisa, né? Pelos motivos que você mencionou. Quer dizer, no primeiro pedido, a grande maioria dos documentos já analisadas, né, e, portanto, facilitando a análise desse segundo pedido, né? Então, isso é uma facilidade, vamos dizer assim, que a Anvisa terá agora para expedir rapidamente essa autorização. Então, esse é o motivo, não existe nenhuma outra preocupação relacionada a pedido do Ministério ou não. Isso já estava programado, né, desde o início. Obrigado, Dimas. Eduarda, muito obrigado por sua participação. Continue conosco aqui acompanhando online a nossa coletiva de imprensa. Vamos agora com a revista China Hoje, China Now, com o Alfredo Nastari. Vamos colocá-lo em tela. Alfredo, prazer em revê-lo, ainda que virtualmente. Sua pergunta, por favor. Muito prazer, governador. Prazer é todo meu. Bom, essa questão já foi, de certa forma, abordada aqui, mas eu gostaria de informações mais precisas
uma vez que não está clara a situação para a produção de novas doses. O Dr. Dimas Covas se referiu a problemas de importação de insumos da China. Eu gostaria que o senhor confirmasse, afinal, qual é a situação e a capacidade de produção atual do Instituto Butantan, o que está previsto de fornecimento no contrato com a Sinovac e quais as dificuldades para o Butantan atingir a anunciada capacidade de produção de 1 milhão de doses, que foi colocado já logo no início do contrato. Obrigado. Obrigado, Alfredo. Vou pedir, obviamente, ao Dr. Dimas Covas para a resposta. Alfredo, então vamos lá por partes. Capacidade de produção do Butantan, 1 milhão de doses por dia, mas dependência da matéria-prima. Essa capacidade foi atingida nesse momento com a matéria-prima disponível e precisamos agora do adicional. O contrato, nesse momento, é de 46 milhões de doses com a Sinovac, 6 milhões entregues ontem, portanto, nós temos ainda que cumprir 40 milhões. E as dificuldades do ponto de vista da autorização, nesse momento, é da autorização do governo chinês, que precisa autorizar a exportação da Sinovac dessa matéria-prima. A matéria-prima já está produzida, já está disponível na Sinovac desde meados desse mês e aguardamos agora essa autorização que, na minha percepção, após a autorização da Anvisa, inclusive facilitará essa decisão do governo. Dimas Covas, obrigado. Alfredo Nastari, muito obrigado pela sua participação. Continue nos acompanhando, ainda que virtualmente. Vamos agora a uma terceira pergunta, igualmente virtual, que é da jornalista Ana Bottalo, da Folha de São Paulo. Ana, boa tarde, bem-vinda. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. A minha pergunta inicial foi, em certa forma, feita pelo meu colega William Cury, então eu vou fazer a pergunta um pouco reformulada. Será que o governo agora pretende, então, fazer um novo esquema de doses, sem um intervalo de 28 dias entre elas, mas sim com 14 dias, que foi um dos estudos feitos pela Sinovac, né, comparando quando em um intervalo de 14 dias as duas doses ou de 28 dias, para tentar vacinar mais pessoas agora? E será que o Dimas Covas ele tem alguma informação acerca de qual é o prazo que o governo chinês pode dar para essa chegada da matéria-prima? Obrigada. Obrigado, Ana. Vou pedir ao infectologista e também secretário da Saúde do Estado de São Paulo, Jean Gorenstein, para responder a primeira parte da sua pergunta. A segunda parte será respondida pelo Dimas Covas. Os estudos científicos, eles mostraram, para definir a eficácia e a segurança das vacinas, um período de 2 doses consagrado entre o intervalo entre eles, que pode ser de 14 a 28 dias. O que se definiu que os estudos mostraram, e que inclusive foi ontem revelado pela própria Anvisa, que ao invés de 21, 28 dias, eu aumento mais a minha eficácia, passando a atingir níveis próximos a 70%. E é exatamente baseado nisso que nós vamos continuar consagrando a ciência também na aplicação das vacinas. As vacinas, pelos estudos, mostram a necessidade de 2 doses. 2 doses essas serão intervaladas em 28 dias, para permitir uma maior eficácia na proteção. É assim que conseguiremos proteger a nossa população. Obrigado, Jean. Dimas? Bem, a resposta é ASAP, as soon as possible. Quer dizer, quanto mais rapidamente essa matéria estiver liberada, melhor para todos, inclusive para a China, né, que tem nesse momento um protagonismo mundial em relação a esse anúncio que foi feito ontem aqui pelo Brasil. Obrigado, Dimas. Obrigado, Jean. Ana, muito obrigado pela sua participação. Continue aqui acompanhando a coletiva. Vamos agora para a CNN Brasil com a jornalista Bruna Macedo. Bruna, bem-vinda. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. A minha pergunta é com relação aos pedidos. Anteriormente, lá no início, quando se falava em pedido para a Anvisa, a gente falava em 2 pedidos, o do uso emergencial e do registro definitivo da Coronavac. O emergencial conseguimos, eu queria saber o que falta para a gente passar para essa segunda etapa, que é do pedido do registro formal da Coronavac. Obrigada.
Bruna, quem faz o pedido de registro é a Sinovac. Quer dizer, nós acompanhamos o pedido da Sinovac, porque à medida que ele é feito na agência chinesa, imediatamente ele é feito aqui também na Anvisa. Então, isso depende da Sinovac. Ela já recebeu os resultados dos estudos clínicos e imagino que ela tem todo o interesse em fazer isso o mais rapidamente possível. Obrigado, Dimas. Bruna Macedo, da CNN, muito obrigado. Vamos agora para o SBT com a jornalista Flávia Travassos. Flávia, bem-vinda mais uma vez. Ela vai ajustar o microfone para você. Imagina. Vai higienizar também. Pronto. Boa tarde ao senhor, boa tarde a todos. Em relação a esse segundo lote de 4.800.000 doses, essas doses serão produzidas aqui em São Paulo ou alguma coisa vem pronta? Porque preocupa a informação de que o governo chinês está demorando um pouco para liberar esses insumos. Existe o risco de haver um atraso na produção e, consequentemente, um atraso na imunização do povo brasileiro? E outra pergunta, governador, em relação à eficácia da vacina, a gente ainda ouve na rua muita gente preocupada aí com esses 50%, enfim, já foi especificado que não há problema, mas a AstraZeneca, por exemplo, apresentou 70%. O que dizer para essas pessoas que ainda estão preocupadas? A aprovação da Anvisa é claramente a liberação dessa eficácia? Flávia, o doutor Dimas Covas responderá as duas, mas percebi que você quer ser colega do nosso William Cury no pagamento da multa por mais uma pergunta, mas não tem problema. O doutor Dimas vai responder, mas eu quero só antecipar, do ponto de vista como jornalista que sou, ontem a transmissão ao vivo por vários canais de televisão, durante toda a manifestação da Anvisa, deu um grau de audiência jamais visto no país, naquela faixa horária, no horário vespertino, num programa como este. Aliás, nenhum programa, porque foram 5 emissoras de televisão transmitindo ao vivo. Isso ajudou, evidentemente, mesmo apartando a linguagem técnica, ficou muito clara a eficácia da vacina do Butantan, da Coronavac, a segurança da vacina e, na sequência, também o número de entrevistas feitas com médicos independentes, cientistas independentes, atestando a eficácia e a segurança da vacina do Butantan, assim como da vacina AstraZeneca, a vacina de Oxford também. Mas, mesmo assim, cabe na resposta do doutor Dimas Covas, a produção e eficácia. Começando pela eficácia, Flávia, quer dizer, ontem nós fomos brindados, né, pelos técnicos da Anvisa, os estatísticos da Anvisa, e acabaram dando uma aula, né, sobre cálculo de eficácia. Então, eu acho que foi muito didático a apresentação e ele mesmo mencionou que a eficácia é um dado relativo, né, e que deu vários exemplos, inclusive de possíveis cálculos, né? Inclusive apresentou a forma de você fazer isso por estudos clínicos, né? Então, por exemplo, no caso da vacina Fiocruz, né, um conjunto de 4 estudos clínicos, né, com eficácias diferentes. No nosso caso, nós apresentamos um estudo clínico, né, que foi feito no Brasil, mas a vacina ela tem pelo menos 3 estudos clínicos em andamento. Um estudo clínico na Turquia apresentou uma eficácia na população geral de 91%. Ou seja, então é um pouco diferente, né, do que foi encontrado aqui com uma eficácia geral de 50,4%. Ontem mesmo a Sinovac deu uma notícia, né, já usando os nossos dados, os dados do nosso estudo, que o esquema de 0 a 28 dias leva a uma eficácia de 70%. Ou seja, é o mesmo estudo, quer dizer, 0 a 14 dias, eficácia geral de 50,4%, se no mesmo estudo, de 0 a 28%, 70% de eficácia. Então, isso é só para mostrar que não existe um número mágico, né, de que carimba uma vacina com uma eficácia. Então, tem que considerar todos esses fatores. E o importante de todas as vacinas é a eficácia clínica. A eficácia clínica de 78% dos casos leves e 100% dos casos graves e moderados é o que importa nesse momento. Com relação aos quantitativos, quer dizer, esses 4 milhões
que eu anunciei já estão prontos. Nós ainda temos em andamento mais um lote que pode ser terminado na quarta-feira, totalizando os 4,8 milhões. E o registro, o pedido de uso emergencial, para esses lotes e para os que serão produzidos a partir da matéria-prima. Preocupa, sim, a chegada da matéria-prima. Essa matéria-prima precisa chegar para não parar o processo de produção. E esperamos que isso aconteça muito rapidamente, porque se chegar antes do fim desse mês, nós manteremos o cronograma de entrega de vacinas. Ok? Obrigado, doutor Dimas. E Flávia, o doutor Jean Gorenstein, como infectologista que vai se manifestar também em relação à sua segunda pergunta. Jean. É preciso reforçar com relação à eficácia dessa vacina. No grupo que foi estudado, ninguém teve forma grave nem moderada. Não precisou internar e não morreu. Isso é maravilhoso. Olha que nós estamos vendo o número de pessoas internando e morrendo. Então, isso, do ponto de vista de saúde pública, é fundamental. Aquelas pessoas que tomaram a vacina e sentiram sintomas muito leves, uma dorzinha de garganta, um nariz entupido, e que não precisaram tomar medicação, foi 50%. 50% não sentiu nada. Os outros 50% falaram uma dorzinha de garganta, o nariz escorrendo e não precisaram tomar medicação. Quando nós vimos casos leves que precisaram de medicação, é aquele que tomou a dorzinha de garganta, eu acho que eu vou tomar uma medicação. Esse teve 78% de proteção, portanto 22% precisaram tomar alguma medicação sem precisar internar. Então, é isso que nós precisamos, transformar uma doença que mata em sintomas levíssimos, que eventualmente possam precisar tomar medicação em casa e não no hospital. Jean, obrigado. Flávia, muito obrigado pelas perguntas. Vamos à penúltima intervenção de hoje, que é da TV Cultura. Jornalista Adriana Cimino. Adriana, mais uma vez, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. A minha pergunta também é referente às autorizações da Anvisa. Ontem, então, nós tivemos a autorização para uso emergencial dessas 6 milhões de doses que vieram prontas da China. Hoje, vocês deram entrada para o pedido de uso emergencial de mais 4 milhões de doses que foram feitas aqui, mas com insumos chineses. Eu gostaria de saber se existe mais alguma autorização que precisará ser feita a partir do momento em que o Instituto Butantan estiver apto a produzir toda a matéria-prima aqui no Brasil. Obrigado, Adriana. Dimas. Adriana, não. Mas esse pedido já permite, então, a produção sequencial das doses aqui no Butantan. E é por isso que nós precisamos disso o mais rapidamente possível. Com a autorização, já estaríamos colocando à disposição 4 milhões de doses. Obrigado, Dimas. Adriana, obrigado pela pergunta. Vamos agora à última intervenção de hoje, que é do Portal UOL, com o jornalista Leonardo Martins. Léo, obrigado pela sua presença mais uma vez. Pode ajustar o microfone. Pronto. Obrigado, governador. Boa tarde. Boa tarde a todos. Governador, o meu primeiro é um pedido, logo não conta como uma primeira pergunta, note. Eu queria que o senhor atualizasse todo o estado de São Paulo sobre o calendário de vacinação com as mudanças impostas pelas vacinas que o Ministério da Saúde acabou solicitando. Quais são essas mudanças? E a minha pergunta ao doutor Dimas Covas. Doutor, esses insumos que a China vai mandar para a gente, o que são esses insumos? São litros de vacina? De que forma eles vêm? Quantas vacinas eles geram? E também o governo federal, na figura do presidente Jair Bolsonaro e seus filhos do 01 ao 04, tratam a China de uma maneira pouco cortês, pouco aprazível, digamos assim. Isso atrapalha a autorização do governo chinês para nós? Nós vamos começar, são duas perguntas, com o doutor Dimas e, na sequência, a Regiane de Paula sobre o programa de imunização aqui em São Paulo. Dimas? Bem, essa segunda pergunta, última pergunta sua, né? As duas vacinas aprovadas ontem, quer dizer, elas precisam de insumos importados. No nosso caso, nós fizemos as 6 milhões prontas e hoje entramos com os pedidos suplementares para o que for produzido no Butantan.
A outra vacina, que é a vacina da AstraZeneca, Fiocruz, o pedido ontem foi de 2 milhões de vacinas produzidos na Índia. E eles dependem também de chegada de matéria-prima da China para iniciar o processo de produção. Quer dizer, a Fiocruz ainda não iniciou o seu processo de produção. Então, depende dessa matéria-prima que também tem que vir da China. As duas matérias-primas virão da China e, portanto, precisam de ter a autorização do governo chinês. Acho que, nesse momento, isso iguala, porque as duas vacinas que serão o suporte do Programa Nacional de Imunização. Então, o governo, sem dúvida nenhuma, tem que se preocupar com essa relação com a China para poder avaliar ou avalizar a chegada dessa matéria-prima. Okay? E, Léo, antes de passar a Regiane, de insumos, eu não tinha entendido essa primeira parte. Sim, desculpa, faltou uma. Quer dizer, o que é que vem? São litros de vacina concentradas, né? E aí aquelas são transformadas em doses, em frascos, ok? 1.000 litros dá origem a aproximadamente 1 milhão de doses, né? Ok? Ok, agora completado e respondido. E antes de passar a Regiane sobre o programa de imunização, eu queria dizer a você, Leonardo, e aos que nos assistem, os jornalistas aqui também, por óbvio, que se o presidente Jair Bolsonaro parar de falar mal da China e os seus filhos pararem de falar mal da China, isso já ajuda bastante, pois os insumos da vacina da AstraZeneca são produzidos na China, os insumos da vacina do Butantan são produzidos na China, e são as duas únicas vacinas aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Pelo menos, se não atrapalhar, já é uma ajuda. Regiane. Obrigada, governador. O Programa Nacional de Imunização incorporou a Coronavac em seu programa. Portanto, nós, no estado de São Paulo, seguimos com o Programa Nacional de Imunização. Era isso que o governador gostaria que acontecesse e aconteceu. O calendário, então, será o calendário de acordo com aquele que está preconizado pelo Programa Nacional de Imunização. Não muito o que nós estávamos fazendo, porque nós já tínhamos sempre olhando o que estava possível de ser feito pelo Programa Nacional. Então, neste momento, profissionais da saúde, principalmente aqueles que estão na linha de frente, as pessoas institucionalizadas em instituições de longa permanência, idosos com mais de 60 anos e indígenas. Nós estamos trabalhando nessa mesma frente junto ao Programa Nacional de Imunização. O que mudou para nós foi, claro, a esperança que veio ontem com o início do programa, ao invés do dia 25, no dia 17, proporcionando que a gente vacine muito mais rapidamente aqui no estado de São Paulo. Mas continuamos trabalhando junto ao Programa Nacional de Imunização e ao Ministério da Saúde. Sempre foi a prerrogativa do estado de São Paulo. Regiane, muito obrigado. Leonardo, obrigado pela sua intervenção. Ao término da coletiva de hoje, lembramos que na próxima quarta-feira estaremos aqui no mesmo horário, 12h45. Hoje é um dia de esperança, espero que um dia de paz, já que temos vacina finalmente no Brasil, a vacina do Butantan, a vacina do Brasil, e nós esperamos que isso sirva de lição aos negacionistas, aos terraplanistas e àqueles que preferem fazer o terrorismo na internet, ao invés de compreender a importância do Brasil finalmente ter uma vacina. As pessoas de bem, que representam a maioria deste país, compreendem a importância de termos uma vacina que salva. Uma boa tarde a todos, por favor, continuem usando máscaras, façam distanciamento, utilizem álcool em gel e não aceitem e não participem de aglomerações. Obrigado, boa tarde a todos. Só lembrando, se você quer dar a sua sugestão sobre algum tema ou assunto, é só ligar no nosso WhatsApp. O número é 11 99232 5950. Vou repetir, 99232 5950. Deixa lá sua mensagem. Até o nosso próximo encontro e uma ótima semana para você. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp.
Tudo sobre o Legislativo